pode mentorar, pode mentorar. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Pode Mentorar, o podcast que fala sobre carreira, desenvolvimento profissional e também os bastidores do mundo corporativo. Eu sou a Babi Chaves e hoje eu trouxe aqui uma amiga, inspiração, mentora e também profissional da área de Product Marketing, que é a Bianca Maia. E para a gente começar, eu vou pedir para ela se apresentar e já vou começar com uma pergunta difícil, que é: quem é a Bianca além do LinkedIn? Essa é uma pergunta quase filosófica, tá, Babi? Primeiro de tudo, obrigada por me convidar, é uma honra estar aqui. Obrigada para todo mundo que está assistindo. Além do LinkedIn, eu posso ser bem honesta que eu sou muito nerd, amiga. Eu gosto muito de coisas nerd, eu gosto muito de videogame, de ler, de todas essas coisas que geralmente as pessoas do mundo corporativo não gostam. E gosto muito de ficar com meus amigos, gosto de descansar. Descansar é bom, né? Não fiz muito nos últimos anos, mas gosto. Tá certo, não vou julgar. Eu descanso pouco, deveria descansar mais. Deveria, amiga. Vocês já viram os stories dela? É tipo isso? Não vejo. Bia, eu acho que, olhando para sua carreira, você passou por algumas posições diferentes, né? Para vocês saberem, eu conheci a Bia na área de vendas, Sim. alguns anos atrás, né? Você passou, né, por Product Marketing, já chegou a ser CEO e, enfim, já passou por algumas transições. Já também iniciou uma comunidade, para quem não sabia, né? Na época, Mentorelas, depois Liaz, focada aí em desenvolvimento de mulheres, também é mentora. Então, eu queria saber se dentro desse processo todo, né, teve algum momento que você olhou e pensou, cara, acho que eu preciso mudar. Eu não quero mais estar aqui. E pode ser em qualquer uma dessas transições, assim, que momento que você falou, opa, isso aqui não dá mais pra mim. Sim. Vários. Eu culpo muito meu mapa astral. Mas eu tenho muitas vezes esse momento de pausa e reflexão. E eu gosto de fazer ele de uma maneira constante. Não é uma coisa que eu faço uma vez no ano. É uma coisa que eu faço todo mês. Eu tô feliz no que eu tô fazendo, é onde eu quero estar. Daqui 3 meses é o que eu quero estar ainda fazendo. Daqui 1 ano é o que eu ainda quero estar fazendo. Então eu sempre fiz muito isso. E tiveram vários momentos, tá? Inclusive, você citou um que é quase doloroso, que foi a Lias, né? O término da Lias foi muito difícil pra mim. Aceitar que já tinha entregado o valor que tinha que entregar e que a gente tinha que mudar, né? Então, pra quem não sabe, né? Foram mais de 4.000 mulheres ali que a gente trabalhou a carreira delas de maneira gratuita, com mais de 20 voluntárias. Obrigada, viu, galera? E foi difícil, assim, foi bem difícil dizer adeus pra essa vida que ficou ali e que sou muito grata, né? Por ter passado por isso. Qual que foi o maior aprendizado que você teve dessa fase, assim? Acho que, aliás, que já foi um momento que te marcou, assim. Que gente importa. Que conhecer gente sempre vai te trazer alguma coisa boa. Foi através da Lias, como a gente quiser falar, né? Foi através da Lias que eu conheci uma das minhas maiores mentoras, né? Que é a Cat. Obrigada, Cat. Que é uma VP da IBM. Eu nunca ia... Nossa, eu jamais ia conseguir conversar com ela num mundo corporativo normal. E eu tive esse acesso, pude ficar mais próxima de você, que também é uma pessoa que eu admiro bastante, sem contar os zilhões de outras mulheres aí que passaram pelo nosso caminho, né? Então, acho que gente importa, esse é o maior aprendizado. Ótimo. E acho que vale trazer que é muito engraçado, não sei se você vai lembrar disso, deve lembrar, mas eu passei por uma função eu assumi uma função de gerente de vendas, sem ter sido gerente de vendas, eu tava muito insegura na época. E a Bia foi uma pessoa que me ajudou, porque a gente teve conversas sobre isso, né, e acabou me conectando com outras mulheres também na época, e eu lembro que logo depois eu virei mentora antigamente Mentorelas, depois virou Liaz, que era Nano Mentoring, então era assim, uma coisa pontual, não era uma coisa que era pra se tornar o que se tornou, né. E esse era o ponto, era tão importante que as pessoas queriam mais. E de tudo isso, esse podcast também só existe porque, aliás, existiu. Ai, que honra! Porque é verdade, porque, assim, eu fui voluntária da Aliás por 1 ano, assim, oficialmente, né? De estar ali ativa. E uma coisa que me incomodava muito era não conseguir atingir mais pessoas. Só conseguir atingir quem estava na comunidade. E, às vezes, a gente tinha uma pessoa tão... Pode falar palavrão, né, meu? Eu posso falar o que eu quiser, né? Tá liberado. Já que é uma pessoa tão foda, falando pra, 15 pessoas. E eu pensava assim, gente, tem tanta gente que podia estar escutando isso. Só que eu também não tinha coragem, né? Então, acho que
ter você no meu dia a dia, assim, também me inspirou e me trouxe a ter coragem pra estar aqui. Então, muito obrigada. Imagina, tamo junto. Agora, sim, eu vou, né, mudar de pato pra ganso. Tá. Já falando um pouquinho, já que a ideia é a gente falar de mentoria de carreira, vamos falar um pouquinho sobre a área de marketing de produto? Bora? Eu acho que a gente pode começar com você contando um pouquinho o que exatamente é essa área, o que ela faz. Essa área ela é muito polêmica, porque em cada empresa do Brasil ela tem um formato, né? E ela depende muito do estágio da empresa, né? Mas basicamente, de maneira geral, são pessoas que são responsáveis pela comunicação dos produtos. Um pouquinho mais aprofundado do que seria um marketing tradicional. E um pouquinho mais estratégico do que o marketing geralmente é nas empresas brasileiras, né? A gente vê um marketing muito tático. O marketing de growth, né? Foi uma área que estourou aí nos últimos anos, é uma área muito tática. Ela tem um lado estratégico, mas ela tem o viés tático nas empresas. E, enfim, todas as áreas de marketing digital, no geral, têm esse viés um pouquinho mais tático no Brasil. Então, ela veio para suprir essa necessidade, falta de conhecimento que as pessoas estavam tendo na hora de apresentar os benefícios de um produto. De maneira simplista, é isso, tá? Mas de maneira um pouquinho mais abrangente, a gente tem várias áreas dentro de marketing de produto. A gente tem uma área de inteligência de mercado, de pesquisa, muito desenvolvimento, muito próxima de UX. A gente tem uma área de sales enablement, que é trabalhar para o time de venda saber vender melhor. Então, tá muito próximo de vendas. A gente tem um lado de posicionamento, que já fica muito mais próximo de branding. Então, assim, no fim, você tem que ser amigo de todo mundo tem que gostar de você. E eu brinco que a gente é a maior Maria Fifi da empresa. Você tem que saber o que está acontecendo em todas as áreas, de maneira geral. Aproveitando que a gente está falando um pouquinho sobre o que é essa área, eu acho que aqui a gente pode ter pessoas de todos os mercados, né, assistindo, enfim, mas falando do mercado da tecnologia, acho importante a gente explicar o que é o produto. Porque o produto, dependendo do perfil da empresa, pode ser coisas diferentes, né? Então, quando a gente fala de tech, o produto é... Geralmente, a minha especialização é na área de SaaS, né? Então, especificamente, softwares que se vendem por assinatura. Então, esse é o meu produto. Mas pode ser N outras coisas, tá? Se você quer fazer marketing de um produto de beleza, de algum cosmético, alguma outra coisa, também existe essa área, mas ela tem um viés um pouquinho diferente. Então, aqui, muito bom você ter falado. Estou especificamente falando da área de tecnologia. Perfeito. E pensando um pouquinho, né, na sua experiência, quanto tempo você já está trabalhando com isso, Bia? Jesus amado, sei lá, uns Há um 5, tempo, né? 5 anos, especificamente em PMM. Em PM. Perfeito. Pensando nisso, eu não sei muito bem se já é uma área tão abrangente conhecida para ter essa pergunta, mas vou fazer ela da mesma maneira. O que você acha que é um erro comum, que as pessoas... Um mito sobre essa função, assim, um erro comum que as pessoas supõem sobre essa área? Eu acho que como toda área nova, entre aspas, né, que teve um hype nos últimos anos, todo mundo quer fazer, mas ninguém quer saber nem por que quer fazer. Então eu preciso de um PMM. Por quê? Não sei. Porque todo mundo tem, eu quero, no Nubank tem, eu quero também. Então, assim como a área de dados, a área de Product Management, a gente viu essas áreas estourarem muito. E às vezes você nem tem uma estrutura suficiente para ter uma área dessa. Então, acho que esse é o maior equívoco. Se a gente for falar sobre equívocos de área, esse é o maior. Entender um pouquinho o que você está fazendo, o porquê, né? Sim, exatamente. Eu dou bastante consultoria para empresas para eles entenderem se está no momento. Então, a gente prepara o terreno para, no momento certo, eles contratarem a pessoa certa. Isso acontece bastante, tá? Com bastante frequência. Aproveitando isso, que skills que um profissional dessa área tem que ter? Já que é uma área relativamente nova. Olha, eu acho que a empatia é o maior de todos, na minha visão. Porque você tem que lidar com muita gente de outras áreas. O tempo todo. E o tempo todo você tem que mudar a sua forma de enxergar as coisas. Porque pensa, eu tô falando com vendas. Vendas tem um olhar de, minha comissão depende do que eu tô fazendo no meu dia a dia. Se você vai falar com desenvolvimento, eles já vão ter um olhar muito lógico, muito técnico para as coisas. E já é muito diferente. Então, acho que empatia é a habilidade que eu digo que é a primeira. E depois vem outras que, para mim, todo profissional tem que ter. Negociação, boa comunicação, uma comunicação assertiva,
comunicação não violenta. Enfim, aí a gente segue uma lista de soft skills aí excelente. Não, e aí a gente pode até entrar, porque a gente tava conversando no carro vindo pra cá. É verdade, a gente fala muito. E aí a gente tava falando um pouquinho sobre essas soft skills, assim, essa questão de relacionamento, né, no trabalho, assim, relação entre pessoas, relação interpessoal. Como é falho, né? As pessoas têm muita dificuldade de conversar. Tudo é muito doído, tudo é muito sofrido, né? Como você lida com isso no dia a dia, assim, já que você tem que migrar entre tantas áreas? Empatia. Eu tento entender por que aquela pessoa tá tão incomodada com aquele ponto, né? Às vezes, marketing de produto depende muito de qual área para qual área você está respondendo. Então, se você entra na área respondendo para uma diretoria de marketing, produto geralmente vai ficar com um pezinho atrás com você. Se você entra na diretoria de produto, marketing fica com o pé atrás com você. Porque é como se você ameaçasse aquela área de alguma forma, principalmente se é uma área que nunca existiu. Então, a gente tem que ter sempre a simpatia de olhar e pensar, pô, o que eu posso estar atrapalhando a vida dessa pessoa? Por que ela tá incomodada? E ir tentando entender. E tentando ajudar ela a entender que, na verdade, você tá ali pra ajudar e não tá ali pra tirar o trabalho de ninguém, né? Não, perfeito. A gente falou das soft skills e hard skills, assim. Quem é o profissional de marketing de produto, normalmente? Então, a gente tem vários olhares. Eu gosto da necessidade faz o profissional. Então, no meu caso, eu sou uma pessoa de exatas, eu sou engenheira, então eu tenho um olhar sempre muito voltado para dados. Trabalhei com vendas, então, para mim, sales enablement é muito importante, né? E eu já tenho um olhar mais assim. Então, eu acho que eu tenho que entrar em cenários, eu sempre escolho meus desafios com base nisso. Eu quero trabalhar num lugar em que dados é importante e que sales enablement é importante. Eu não vou entrar num cenário de PMM que tem um olhar muito forte de branding, por exemplo, que não é meu forte. E eu admito que não é. Não é, e tudo bem. Aí eu acho que um publicitário faria um trabalho muito melhor que eu. Então, acho que é meio que... É um profissional generalista, mas que ao mesmo tempo ele tem que ter um ponto forte que vai ter a ver com o desafio que ele tá tendo, entendeu? Eu não me lembro, eu vou até te pedir pra voltar lá atrás. Como é que você virou essa profissional? Porque eu lembro que você passou por vendas e aí você foi pra marketing no geral. Ou já foi pra marketing de produto? Não, marketing em geral E primeiro. como é que você virou essa chavinha? É muito engraçado isso, né? Porque já me perguntaram isso várias vezes. Ai, Bianca, como que você planejou sua carreira? Eu não planejei. Foi assim, a oportunidade aconteceu e eu fui esperto bastante pra entender que ela fazia sentido. Eu gosto muito daquele conceito japonês do Ikigai, que é você juntar o que você gosta ao que existe de necessidade no mundo e ao que dá dinheiro, né? Eu sempre tentei olhar muito pra essas coisas. Então, eu tava na área de vendas, eu gostava muito de vendas, trabalhei em várias áreas diferentes. Inclusive, eu até fazia mentoria com você, porque na época eu trabalhava com parceria. E na época eu tava muito com essa dúvida, assim, putz, vou pra marketing, não vou? E... Porque eu gostava muito de marketing, eu gostava de estudar sobre marketing e tal. E aí, na época, Product Marketing tava começando a existir, assim, de uma maneira mais popular. Já existia, mas de uma maneira mais popular ainda não era tão, né, tão forte no Brasil. Nem se E falava aí- em CMO, né? Eu acho que, Imagina. olhando naquela época, isso foi 2020, por aí. Era muito fraco ainda. E aí eu olhei pra aquilo e falei, acho que isso daqui é legal, porque se não tem ninguém falando ainda, eu começar a falar disso vai ser interessante pra mim. E aí foi nisso. E a sorte é que eu amei. A sorte é que eu amei. Mas eu sempre tive sorte com essas coisas, assim. Eu fui pra faculdade sem saber o que era, também adorei. É meio aleatório, assim, na vida. Mas eu acho que também tem a ver do tipo, nem sempre é só uma questão de sorte, mas é também ficar confortável se der errado. Acho que tem muito isso também. Às vezes as pessoas querem tanto que dê certo que elas esquecem que podia dar errado, que se der errado tudo bem. É só Sim. mudar a rota, né? Exato. E a gente tem muita ansiedade de dar certo. Né? Ai, eu dei certo. O que é dar certo? O que dá certo? Daqui um ano, se eu dar certo, não é mais o que é agora pra você, sabe? E eu sempre tive muito esse olhar. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive o olhar de que eu não tinha muitas outras oportunidades. Meus pais são professores, eu não tinha muito dinheiro em casa. Então, quando eu passei na faculdade, era a oportunidade que eu tinha. E eu fui abraçar ela, fiz todos os meus 7 cálculos na cara e na coragem, porque era o que tinha, era a oportunidade que eu tinha que agarrar ela. Então, acho que esse olhar também de a oportunidade aparece, eu vou agarrar ou não vou, ela é uma coisa importante de você fazer escolhas conscientes, né? E eu acho que também de estar pronto pra quando ela aparecer, né? Que também não adianta, tipo, eu quero muito isso, a oportunidade já apareceu, mas você não se qualificou, não correu atrás. Sim.
Acho que sim. Assim, gente, eu sei um pouco da vida pessoal dela, então vou expor. Pode expor. É muito estudiosa. Demais. A Bianca é uma das pessoas mais estudiosas que eu conheço. Eu queria entender, assim, eu sei que nesse caso foi também uma questão de dia a dia, né? Mas em que momentos que você falou, cara, eu preciso estudar esse assunto porque isso pode, no futuro, ser importante pra mim? Não sei, em que momentos que você sentiu que algo que você estudou fez a diferença pra você conseguir alguma coisa na carreira, assim? Eu tenho 2 formas de estudar. Eu tenho a forma de estudar por um objetivo, e aí geralmente é um objetivo mais longo, e eu tenho estudar porque eu me diverti com o assunto. Então, por exemplo, meu mestrado eu faço por diversão, tá? Entendeu? Vocês entenderam o nível Ela de faz mestrado por diversão. Na USP, né? Na normal, USP. Normal, uma pessoa normal. Normal, bem normal. Mas é porque eu gosto do assunto, eu me interesso, eu quero ler sobre ele, e dane-se se eu vou aplicar. Por sorte, eu aplico, Só uma mas não curiosidade, necessariamente. no que é seu mestrado? Empreendedorismo e inovação. Ah, tá. Mas eu tenho o foco. Então, por exemplo, eu quero fazer um doutorado em francês. Então, eu estou estudando francês porque eu quero fazer meu doutorado, provavelmente na França ou no Canadá. Vai dar certo? Não sei, gente. Daqui 4 anos, às vezes eu mudo de ideia. Oui, bien sûr. Um petit peu de français, aussi. Mas não faço tantos planos tão, sabe, milimetrados. Eu não funciono bem com plano milimetrado porque eu me frustro. Eu me frustro muito se não acontece o que aconteceu, ou o que eu queria. Então, eu deixo um pouco mais aberto pro universo. Eu acho que é um mix entre estar pronta e também não ter a coisa tão fechadinha a ponto de não conseguir olhar pro lado, porque às vezes a oportunidade pode estar um pouquinho mais ao lado e não tão na sua frente quanto você imaginava, né? Sim, com certeza. Entendi, muito bom. Gente, chiquérrimo, né? Imagina, o próximo podcast a gente faz em francês. Eu ainda que não tô lá. chique. Ainda não cheguei Tá lá, não vai chique. chegar. Tá chique. Bia, pensando assim, a gente falou de product marketing, falou de algumas mudanças de carreira. Eu tenho uma pergunta agora que é um pouquinho sobre a sua fase como CEO também. Eu queria escutar como é que foi essa época e assim, desafios que você enfrentou, algum conselho que você tenha também para essa job, que eu sei que não é fácil. Eu acho que existe um glamour que todo mundo acha, não, eu quero ser CEO. Por que você quer ser CEO? Pensa bem, né? Não tô dizendo que foi ruim, eu acho que foi uma experiência excelente, tive uma sorte tremenda, trabalhei com investidores maravilhosos, com uma equipe maravilhosa também, e um produto maravilhoso, né? Mas por que você quer? E aí, falando de desafio, dormir, cara, eu não dormia. Eu passei 1 ano sem dormir. E é o esperado de um CEO. Então, assim... Bacana. Ninguém mais dorme, entendi. Não, provavelmente outros CEOs não vão concordar com isso, mas era a minha dinâmica da coisa. Eu funcionava muito... eu queria estar muito presente em muita coisa. E acho que isso também foi um erro em algumas partes, né? Eu acho que a gente tem que... Como bons líderes, a gente tem que delegar muita coisa. Então, acho que eu oscilei um pouco nessa fase, nessa questão de desafio. Mas o benefício é que eu aprendi coisas que eu jamais aprenderia em qualquer outro cenário. Amiga, você receber X milhões e fazer virar Y milhões é difícil, cara. É muito difícil. É uma responsabilidade que você tem que acordar todos os dias pensando nisso. Então foi muito gostoso, mas me drenou muita energia e me ensinou muito sobre finanças, sobre jurídico, sobre contábil. Tô longe? Puxa ele pra você. Pode mexer na mesa. Pode. Vai. Finanças, Júlio. Então, eu aprendi muito sobre finança, aprendi muito sobre o mundo jurídico, sobre o mundo contábil. Gente, contábil no Brasil, quem decide ser contador no Brasil, gente? Que negócio difícil. E eu vim do marketing de vendas, eu queria gastar dinheiro, né? Era difícil eu querer... Eu tive que mudar esse mindset pro custo. Então, esse olhar de custo hoje como marketing me ajuda demais. Porque eu aprendi muito melhor a gerenciar investimento, a olhar para isso e pensar nisso no dia a dia. Tem até um post que faz bastante sucesso meu hoje, que é o custo de uma reunião. Toda vez que eu falo sobre isso, viraliza. Mas é verdade, tipo, você tá numa reunião, quanto que essa reunião tá custando? Sabe? Foi um olhar que eu desenvolvi. A minha hora é caríssima. Então. Tu também. Trazer a Bianca aqui, gente, me custou. Custou um vinho. Coitada. Não, mas é verdade. A reunião, eu acho que não tem nada mais frustrante
do que ser colocado em uma série de reuniões que você não é necessário. Horrível. Ainda mais pra vendedor, né? Assim, eu acho que vai muito da maturidade profissional também, né? Entrando num parênteses aqui. Mas, em certo momento na carreira, você começa a entender em que reunião você precisa estar ou não. E aí, né, agora eu entrando aqui um pouquinho, mas não sei se você concorda, Bia, que chega um momento que você tem que ser capaz também com a sua liderança de falar, cara, se a reunião não fizer sentido, eu não vou ficar, não vou participar. Só que isso você só constrói com confiança, com muito conhecimento também do teu trabalho, do que você precisa entregar. Porque não pode ser uma coisa do tipo assim, eu sou muito importante pra estar aqui. Não é isso. É só que às vezes, realmente, aquilo pode ser um e-mail, ou tem uma gravação que você pode assistir com calma depois. E aí, se você começa, acho que até nos cargos mais altos, né? Se você começa a participar de todas as reuniões que te colocam, você não trabalha mais. É. É isso, né? É literalmente isso. E aí, por isso que o pessoal não dorme. Então, já solucionei tudo, CEOs podem falar comigo, que mentira. Tá resolvido, viu, galera? Tá resolvido o problema de Achamos vocês. o problema de vocês. Bom, você já acabou me contando um pouquinho, né, sobre essa questão de estar nessa posição. Eu ia perguntar o que as pessoas não te contam, mas eu acho que é isso, né? Como trabalhar essa questão do custo, acho que me pega bastante, assim. Você acha que tem uma diferença do CEO que ele é contratado e do CEO que criou a empresa? Com toda certeza. Com toda certeza. Eu fui contratada. Então, eu não tinha... eu tinha o sonho, como tudo, senão eu não estaria lá, mas eu não tinha o contexto. E você ter contexto é muito diferente. Então, eu demorei um tempo até eu conseguir pegar o contexto. Acho que é isso. Não tem uma resposta melhor que essa. Não, eu fico imaginando, assim, até essa questão de, não dorme e tudo mais. É muito diferente uma empresa que tu criou desde o início. Sim. E tu tá ali trabalhando. São visões diferentes do quanto você se dedica, por mais workaholic que a pessoa seja. Acho que tem uma coisa de, é meu bebezinho, então dane-se, eu não vou dormir. E, é meu trabalho. Eles podem me demitir um dia. É diferente. Sim. Né? Sei lá, eu fico pensando assim, eu tenho os meus inegociáveis, assim, por mais que eu goste muito de trabalhar, eu tenho coisas que eu não abro mão. Então, eu fico imaginando, por exemplo, empreender. Por que eu não quero empreender? Porque, cara, empreender é isso. Empreender é você se doar 100%, porque se você não fizer isso, cadê teu salário? Eu gosto. Vou te dar um contraponto. Você empreender com o dinheiro dos outros também é um peso. Imagino. É leve ao mesmo tempo que é um peso, porque não é seu dinheiro, mas você está empreendendo com o dinheiro de alguém e você tem que responder por isso. E aquela pessoa tá esperando alguma coisa de você. E eu sou muito... Se eu combinei uma coisa, eu não quero dar pra trás. Lógico. Então, acho que isso também tem esse contraponto de ser um CEO contratado também tem esse lado. Com certeza. Nunca é fácil. Eu acho que também tem isso, né? Às vezes as pessoas... Eu falei uma frase essa semana que... Eu não sei se eu inventei, mas a partir de agora está gravado. Então, a gente vai dizer que eu inventei, tá? Tá, combinado. Mas eu falei para um amigo meu. A gente tava falando sobre... A gente vai crescendo e as pessoas começam a achar que tudo, né? Pingou na tua mão. Que surgiu no teu colo. E ninguém olha aquele tanto de coisa que você fez. E aí, eu falei assim... Que eu só comecei a crescer. Tanto na carreira... Enfim, um monte de coisa. Começou a dar certo para mim. Quando eu parei de ficar olhando pro lado. Então, assim, a sua grama cresce quando você para de olhar do vizinho. Foi isso que eu falei. E é muito real. E eu acho que essas posições têm muito disso, né? As pessoas olham, a pessoa é CEO, a pessoa é diretor, não sei o quê. Só que ninguém tá olhando, que também não é fácil. E cada escolha é uma renúncia. Você pode escolher não ter um super foco de carreira, não querer um cargo alto também. Eu acho que o ego traz muitas pessoas, às vezes, para esses lugares sem pensar nas consequências e que... Nem sempre é isso que aquela pessoa queria, né? Total. E às vezes é uma escolha, né? Pensa assim... É o que eu falei, assim... Você quer ser CEO por quê? Porque é chique? Porque é legal? Pô, tenho tantos outros cargos, são legais e são chiques, sabe? Deixa pra lá. Porque é um cargo que ele vai exigir de você alguns olhares que nem sempre são coisas que você quer olhar. Pô, olhar jurídico, olhar contábil, no Brasil, dá um trabalho do caramba. Você gosta disso? Você quer ficar lendo lei? Você quer ficar entendendo o que é imposto? Pô, né? Então, acho que tem que ter essa consciência na hora de tomar essa decisão. Eu nunca nem tinha pensado nisso. Pois é. Pois é. Aproveitando, para quem tá ouvindo, que tá vivendo uma crise profissional, que não sabe muito bem que caminho seguir, o que é da vida, que conselhos que você dá para uma pessoa que tá nesse momento, para ela revisitar a carreira, né? E começar a entender quais seriam os próximos passos, assim, de mudança de área? O que tem que avaliar
pra tomar uma decisão como essa? Nas minhas mentorias, eu sempre falo, e minhas mentoradas estão de prova, que a gente tem que fazer uma lista do que a gente já fez. Porque aí você começa a valorizar um pouco mais. Então, como que eu monto a minha lista? Eu monto qual foi o principal resultado daquela posição, que eu gerei naquela posição. Quais são as principais responsabilidades que eu tinha ali, as 3 principais soft skills e as 3 principais hard skills que eu desenvolvi naquela posição. E para todas as posições. Quando você olha para isso, você percebe que você fez tanta coisa. E eu não tô falando só de posição paga, não. Se você fez algum trabalho voluntário, se você participou de algum projeto na empresa, se você participou, sei lá, não sei, de alguma organização, alguma coisa, anota isso, bota isso no papel. Porque quando você olha, você se valoriza muito mais e você começa a ter a contar uma história diferente sobre você. Porque isso que você falou é muito real. Quando você para de olhar para o outro e você vai contar a sua história, você começa a perceber que a sua história talvez não esteja muito legal. Isso faz muita diferença em entrevista. Que tem um jeito de contar. Mas quando você conta na sua cabeça para você mesmo que a sua história é muito fraca, ela fica fraca para todo mundo que vai ouvir. Mas quando você começa a contar para você mesmo uma história que você tem orgulho, que você gosta, que você vê valor, as coisas começam a mudar. Seja, como é que fala? CEO da própria vida. Seja CEO de você mesmo. CEO easy-se. É. Ou seja, no fim das contas, não tô feliz, eu tenho que entender por que eu não tô feliz. E tentar entender o que me faria feliz, mas sem ser porque fulaninho é feliz fazendo outra coisa, né? E eu acho que também essa busca de o que me faria feliz é doloroso hoje em dia. Porque a gente tem muita opção. A gente não tá num mundo que a gente tem pouca opção. Você pode começar a fazer dancinha no TikTok, com todo respeito a quem faz. Mas assim, isso muda a sua vida. E não era uma coisa possível há 5, 6 anos atrás, né? Então, o que eu falo muito nas mentorias também é o seguinte: anota tudo que você sabe que você não quer. Porque o que vier de oportunidade que não tá ali no que você não quer, você aceita. E aí as coisas mudam, né? Porque daí você vai olhar para as coisas com um olhar diferente. Não é tanto com um olhar de, eu quero isso e se não for eu vou me frustrar. Não. O que vier de oportunidade que for legal e tiver dentro do que eu aceito, até você falou, né, dos seus valores, tá dentro dos seus valores, vai, explora, aprende. A melhor coisa que tem é você fazer coisas novas e conhecer lugares novos, pessoas novas, enfim. Eu vou ficar horas falando disso aqui, se Pode deixar. ficar, não tem problema. Não, eu gosto muito desse assunto, porque, assim, eu sou uma pessoa que já fez muita coisa. Eu até tive que excluir coisas do meu LinkedIn, gente. Porque, assim, não fazia sentido estar lá, monitora de acampamento, professora de artes, sei lá, da primeira série, não sei. Eu fiz muita coisa, sempre buscando dinheiro. Por muito tempo, a minha questão era, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar bem. Eu não sabia que vendas dava dinheiro. Fui descobrir sem querer. Mas eu precisei fazer muita coisa. E eu também não sabia onde que dava para chegar. E aí, quando a gente não sabe, né, enfim, onde dá para chegar, o que dá para fazer, a gente fica achando, assim, que um pouquinho a mais tá bom. Só que buscando esse pouquinho a mais, você esquece de trabalhar lá pra frente, assim. Hoje eu tenho essa consciência, mas, 10 anos atrás, eu só queria um emprego. Pra mim, tanto faz o que fosse, assim. Só que também eu não sabia do que eu gostava de fazer, né? Então, eu me encontrei meio sem querer. E eu acho que é difícil a gente descobrir. Até porque na área comercial, eu não sei se já tem, mas até outro dia aí não tinha faculdade de vendas, né? Já inventaram? Não já sei. tá Deve ter. no MEC? Deve ter. Oficial, não sei Deve se já ter. tem. O pessoal faz, tipo, qualquer coisa e vai parar em vendas. Eu tenho muitas amigas engenheiras. Tem gente que fez publicidade. Eu fiz marketing, mas tem economista, engenheira de aviação. Tem de tudo em vendas. Porque vendas é uma coisa que, na minha época, você caía em vendas e descobria, nossa, dinheiro. E aí quem gosta fica. É mais ou menos isso, né? E é difícil, assim, você descobrir como chegar lá. Sim. Aproveitando, eu acho que, né, durante a minha carreira eu tive pessoas que me apoiaram. E eu tive pessoas que não necessariamente me apoiaram, mas que falaram coisas que me marcaram e me fizeram ir pra frente. Eu queria saber, assim, o que você ouviu, pode ser de qualquer pessoa, não precisa falar pessoa, mas o que você ouviu em algum momento que fez, assim, cara, realmente? Ou então, por exemplo, aquilo te instigou a dar um movimento que você estava insegura? Enfim, alguma frase ou alguma conversa que você teve que meio que mudou a sua trajetória ali. Nossa, tiveram várias, mas eu acho que a mais impactante foi a primeira. Foi, acho que no meu primeiro estágio,
Eu tava com uma dúvida lá e meu gestor na época virou pra mim e falou assim: Bianca, a melhor história da sua vida nunca vai começar com então eu estava em casa? E aí ele falou, cara, vai atrás das coisas, aprende, conhece gente nova, sei lá, tá com dúvida se você faz uma aula de cerâmica, vai fazer, vê se você gosta, quer andar de bicicleta, vai andar de bicicleta, aprende a andar de patins, mas se vira pra descobrir. E depois disso eu tirei muito do meu receio, assim, eu acho que tinha muita coisa que eu tinha meio medo de fazer e que eu fui fazendo muito nessa lógica do, o melhor dia da minha vida vai ser um dia que eu tava fora de casa. E tá tudo bem, sabe? E isso se aplica, eu acho que para o mundo corporativo à medida que você se coloca nas situações. Então, muitos projetos que eu não necessariamente estava envolvida, eu me envolvi e que fizeram parte do que eu sou hoje. Trabalhei em projeto de rebranding incrível, com grupos grandes, no Grupo Local Web, por exemplo. Trabalhei com internacionalização de empresa, fui CEO de uma startup, tudo porque eu me coloquei na possibilidade de, talvez seja a melhor oportunidade da minha vida, talvez seja a pior e tá tudo bem, né? Acho que essa foi o maior aprendizado. Nossa, eu acho que é uma baita frase, um baita insight, porque a grande verdade é essa, né? Você tá em casa, sem fazer nada, assistindo TV, não vai acontecer nada. Eu amo ficar em casa, tá? Não, eu também, às vezes. Mas é verdade, eu acho que no fim das contas é isso, tá na dúvida, se coloca na situação, né? Vive aquela situação, vai e descobre. Isso serve pra tudo. Pra tudo, verdade. E nessa linha, qual é o... Hoje existe um lema ou existe algo que rege, assim, as suas decisões dentro da sua carreira? Para ajudar, então, eu vou falar uma frase que, inclusive, eu falei na entrevista que eu dei e que mudou muito a maneira como eu toco a minha carreira e minha vida também, que é quando eu entendi, quando me falaram, né? Não leve as coisas para o pessoal. Quando isso finalmente entrou na minha cabeça, eu tive uma virada de chave, assim, absurda. Eu nem me lembro quem foi que me falou. Eu não me lembro, porque eu acho que muita gente já me falou e não entrava. Eu não lembro em que momento que isso veio, assim, de verdade, que isso passou a fazer parte do dia a dia. Mas quando eu entendi que não é comigo, enfim, a pessoa... Poxa, quantas vezes alguém pode ser grosseiro? Ou alguém pode parecer que não tá, sei lá, não te tratou como você trataria aquela pessoa. E no âmbito corporativo, isso pode vir de tantas maneiras, né? Às vezes pode ser um líder que foi um pouquinho mais ríspido, daí, tipo, poxa, vai me mandar embora. Eu sempre achava que ia ser demitido. Tá tudo bem, sempre achava que ia ser demitido. Sim. E aí eu comecei a entender que muita coisa é simplesmente algo que tem que ser feito, ou que tem que ser falado, e que não tinha a ver comigo. E a partir do momento que eu parei de levar pro pessoal e comecei a entender, beleza, então a situação é essa, assim que a gente resolve, não é sobre a Babi, é sobre a situação. Isso me trouxe uma virada de chave, me facilitou tanto a convivência no dia a dia com as pessoas, que eu acho que eu só tô aqui hoje porque um dia isso entrou na minha cabeça. Sim. Então é um lema que me move, assim, inclusive na vida pessoal. Tá. Acho que eu cheguei, você foi falando, eu fui lembrando de algumas coisas, e acho que um lema que me move muito, eu vou traduzir aqui, mas pode ser que ele não fique tão coerente em português, mas a sua oportunidade vai chegar à medida que você se livrar das oportunidades que não são pra você mais rápido. Olha que complexo que ela fica em português, né? Mas é o seguinte, tempo é valioso. Para quem que você vai dedicar seu tempo? Para o que você vai dedicar seu tempo? Você tem que direcionar muito bem. Então, você vai chegar nas coisas que são para você e que te deixam mais feliz mais rápido se você se livrar do que não é para você mais rápido. Então, pode ser em qualquer coisa. É um trabalho que não me faz completamente feliz. Se você se livrar dele mais rápido e conseguir encontrar outro que te satisfaça mais, muito provavelmente você vai chegar mais rápido lá. A mesma coisa serve para aprendizado, a mesma coisa serve para relacionamento. Tá num relacionamento ruim, você vai chegar mais rápido no relacionamento que é para você, se você se livrar do que não é para você mais rápido. Então, acho que essa questão do tempo ficou muito forte para mim na minha carreira. Eu não gosto de perder tempo. E perder tempo não é essa coisa de, preciso fazer as coisas rápido. É só isso aqui tá fazendo sentido para mim? Eu passei meu dia, meu dia foi bom? Foi um dia bom? Eu tô orgulhosa do que eu fiz, eu tô orgulhosa do que eu falei, eu tô orgulhosa de como eu fiz as outras pessoas se sentirem, eu tô orgulhosa de como eu estou me sentindo. Então, acho que todo esse cenário de tempo, e eu vou te contar de onde ele veio. Foi de um caso muito engraçado. Eu trabalhava com o pessoal dos Estados Unidos, e eu lembro de uma reunião que eu atrasei 5, 10 minutos, e a reunião tinha 15 minutos. Eu atrasei um pouquinho,
E aí eu entrei e o estadunidense virou pra mim e falou assim, Bianca, don't fucking waste my time. Você falou que podia falar palavrão. Pode. Mas ele falou exatamente isso pra mim. E depois disso eu comecei a olhar pra tempo de uma maneira diferente. A gente tem muito hábito de atrasar no Brasil, uma coisa comum. Mas eu comecei a pensar muito nisso. Pô, esses 5 minutos pode não ter sido muita coisa, mas se eu somar 5, 5, 5, 5, 5, eu tô tomando o tempo de vida da pessoa. É justo eu fazer isso com ela? Então, esse olhar um pouquinho mais sério pra tempo veio de trabalhar com a galera dos Estados Unidos. Olha só. Você sabe que eu tô fazendo um movimento contrário? Eu preciso melhorar de novo isso. Eu era muito pontual. E eu tô com um problemão. Eu não tô conseguindo ser pontual na vida, assim, pessoal. Nem tô falando de reunião, porque a reunião, a agenda tá lá, eu sigo. Mas na vida mesmo. E eu não era assim. Tá aí, eu vou lembrar disso. Bom, aproveitando que você é uma nerdola de carteirinha Sim. e você é uma pessoa muito estudiosa, o que você indica, assim, ou um livro, ou um conteúdo que quem quer trabalhar em Product Marketing deve acompanhar ou deve ler? Ou então, falando de carreira no geral, né? Então, quem está em desenvolvimento na carreira, quem está buscando uma nova posição, enfim. Se você quer se desenvolver na carreira, você precisa ter comunicação boa. Uma boa comunicação. Em qualquer carreira, gente. Qualquer uma. Então, eu iria numa linha de comunicação não violenta. Eu gosto muito daquele livro porque ele te faz refletir sobre como você escreve, sobre o que você pensa, sobre como você age. Então, eu acho ele um livro muito bom. Se você já quer ir para uma linha mais de marketing de produto, ainda na linha de comunicação, eu já iria mais para o Sobre a Escrita do Stephen King. Que ele explica o processo de criação dele, de como ele escreveu. Então, acho que já fica um pouquinho mais digesta, né, a questão da comunicação. E também tem mais a ver aí com o mundo de marketing de produto do que o comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta e o... Sobre a escrita do Stephen Sobre a King. escrita. Tá. Pra gente... Mas nenhum dos dois são nerdola, né? Mas é livro. Eu sou uma pessoa terrível pra ler. Eu li pouquíssimos livros de trabalho, assim. Eu escuto podcast, eu consumo conteúdos de outras maneiras, mas eu descobri também, graças a Deus, com a AI, eu peço pra resumir, e tem sido a grande vantagem pra mim. Tem gente que gosta de ler esse tipo de livro, né? Enfim, cada um recebe informação de uma maneira, né? Por isso que isso é nerdola. Porque eu já vou no outro caminho, no mais curto. Pode ser. Eu tenho um livro que eu indico pra todo mundo que eu nunca li, sabia? Meu Deus. Juro. Que ousadia. E eu vou explicar. A pessoa que me indicou esse livro, quando eu virei gerente, também não leu. Me falou assim, esse livro é muito bom. Mas eu comecei a ler, eu não consegui terminar. E aí ele falou assim, tá aqui um artigo que resume e tem tudo que você precisa. E era grande verdade. E aí sempre que eu indico, eu tô mentorando alguém, eu falo exatamente isso. Esse livro dizem que é muito bom, eu não li. Eu li o artigo, aqui está o artigo. Se você se interessar e se for uma coisa que você gosta, estude o livro. Mas aqui já te ajuda. O Pipeline de Liderança. Esse livro é excelente. Então, excelente, gente. Excelente. Leiam. Ou o artigo. E ele é cientificamente muito forte, né? A gente usa em administração para estudar. Ele mudou a minha maneira de me comportar. Mesmo fora da posição de liderança. Dá pra fazer um podcast inteiro só sobre isso, né? Sim. Mas nas mentorias, o que eu falo normalmente é... E eu realmente apliquei isso a partir do momento que eu li, que foi a gente lidera sem estar na posição de liderança. E você só sabe que tá pronta pra liderar quando você está liderando seus pares, o seu próprio, né, seu próprio líder. Enfim, mas eu li só o resumo. Então, tá vendo como eu sou hipócrita? É terrível. Não, mas esse livro é legal porque, pra quem não gosta muito de ler, a introdução dele ali, os primeiros capítulos, ele dá uma resumida em tudo. Eu gosto de ler, mas eu gosto de ler assim. Não, quem não gosta Harry de ler Potter. não ficção, tá? Quem não Entendeu? gosta de ler não ficção. Não consigo. Eu não sou É muito isso. fã, tá? Mas eu me obrigo a ler 5 pagininhas por dia de qualquer coisa não ficção. Porque daí é como eu consigo ler. Mas se eu vou te falar, nossa, sentei li Pipeline de Liderança em um dia. Não. Eu faço isso com um livro de 1000 páginas de ficção. Não ficção eu não consigo também. Justo. Tem que ser aos pouquinhos. Bom, pra gente ir encerrando, antes de chegar lá, completa pra gente uma frase. Ai, vamos lá. Sucesso pra mim é Ser feliz. ser feliz. É isso. Verdade, eu acho que é verdade. Eu concordo. Bia, muito obrigada pelo papo incrível. Eu acho que eu tava muito ansiosa pra gente ter essa conversa, porque a gente convive há tanto tempo e a gente nunca teve uma conversa, assim, profissionalmente profunda, digamos assim, né? Que a gente explora tanto. Né? A gente nunca entrou nesses temas, assim, então eu tô bem feliz. Muito, muito obrigada pela sua presença.
Pra quem ouviu até aqui, não esquece de seguir Pode Mentorar nas plataformas de podcast, videocast, lá no YouTube e também no Instagram, que a gente tá começando a postar lá também. E não sei se tem mais algum recadinho, alguma coisa pra falar. Não, queria agradecer, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. Também gostei muito de saber um pouco mais sobre essas questões que a gente não conversa muito sobre. E também, para quem quiser me seguir, @taldabiancamai, em qualquer rede social você me encontra, tá bom? A Bia, ela tem um conteúdo ótimo, porque ela tem um conteúdo quase lúdico, né? Posso falar que é lúdico? Pode falar. Onde ela fala de trabalho, carreira, de uma maneira divertida. Então, no LinkedIn, por exemplo, é uma das minhas preferidas. Porque não Só é aquele, meme. hoje eu ganhei um bombom. Não, É só meme, tá? é isso. Bom, muito, muito obrigada e até a próxima.